Então, eu quero agradecê-lo demais por pela sua presença conosco aqui, e eu espero que seja permanente, né? Em outras ocasiões aí nós queremos contar com você, para você contar umas mentirinhas aí, porque eu vou te falar, depois de assistir palestras daquilo que você vai falar, a gente vai acreditar em Gnomo, Papai Noel, a gente vai acreditar nisso tudo. Então, seja muito bem-vindo a PUC Minas aí, agradecemos demais esse seu carinho, né, com os nossos alunos. A Semana da Computação é um evento que é produzido pelo Fábio, pelo Alisson, eles que estão à frente disso, eles tomam a frente de uma maneira muito brava, de uma maneira muito robusta. A gente conta com a presença, né, de lideranças, né, em diversos conteúdos, como é o seu caso, e a gente só espera atender os nossos alunos. Então, um evento é, para os alunos, do nosso curso, e isso que tem feito a diferença. Muito obrigado, seja muito bem-vindo, um beijo no seu coração aí, viu? Obrigado pelo carinho, pela oportunidade também. Desde que eu entrei nesse meio, eu venho sempre sendo convidado para palestras, para eventos na área, assim, e é um prazer muito grande poder não só compartilhar esse conhecimento, mas trazer uma visão um pouco diferente que o público está acostumado a ver, né? Principalmente em relação às criptomoedas, e, além disso, trazer uma visão mais técnica também e mais voltada ao mercado, as aplicações, fora aquelas aplicações que está todo mundo acostumado a ver, que é o trade, que é mais a parte de ganhos e lucros financeiros, né? Trazer uma realidade mais pragmática, assim, como que a gente pode usar a blockchain no dia a dia, os benefícios dela, né? O que está em voga hoje, o que a gente tem que tomar cuidado, tudo isso é muito importante. Eu vou tentar passar para vocês aqui da melhor forma possível. E primeiro eu vou começar com uma pequena apresentação. Minha formação em publicidade e propaganda, depois eu tive uma vivência muito profunda no marketing, no desenvolvimento de portais e aplicações, isso de 2000 até 2012, mais ou menos. Depois eu tive um período onde eu fiquei mais sabático, assim, eu desliguei um pouco de computação, fui buscar outras áreas e retomei em 2016, a partir de um convite de uma criptomoeda que foi inaugurada em 2013, lá em Chicago, e eles me convidaram para assumir como CTO dessa criptomoeda. Então, minha função lá era desenvolver produtos blockchain que atendessem às demandas do mercado. E por ser uma criptomoeda global, ela tinha membros em 17 países diferentes, a gente atendeu demandas de governos na Filipinas, na África, nos Estados Unidos, até aqui no Brasil mesmo, em parceria com o professor Ilo, a gente fez, junto com o pessoal da USP, o registro dos testes de Covid na blockchain, também usando essa rede. Então, foi uma experiência muito marcante para a gente, no sentido de enxergar oportunidades de uso da blockchain e aplicar. Tive alguns experimentos também envolvendo radioamadorismo, né, transmissões de transações de Bitcoin assinadas usando a Lua como refletor de ondas de rádio, né, um fenômeno que chama EME, ou Earth Moon Earth, significa Terra, Lua, Terra, e continuamos aí com experimentos em aplicações descentralizadas. Nosso foco, até o ano passado, eram aplicações que pudessem ser geridas e automatizadas sem a demanda de uma autoridade central. Esse ano, eu tive o prazer de trabalhar ainda estou trabalhando, né, como produtor de games, especificamente cuidando dos jogos que envolvem blockchain. Então, lá na Gamecraft Studios, é uma produtora já bem conceituada aqui no Brasil, a minha função, basicamente, é coordenar e agir como produtor, fazendo ponte entre os desenvolvedores e o cliente, né, na produção dos jogos. Bom, para a gente começar, eu imagino que a gente tem um público aqui que está desde o pessoal que já conhece até o pessoal que está começando. Eu vou dar uma introdução um pouco sucinta, mas que vai ser importante para a gente poder chegar lá onde a gente quer.
Bom, vamos falar um pouquinho da história. O Bitcoin surge em 2008, né, a partir de um documento chamado Electronic Cash System, do Satoshi Nakamoto. E a partir daí, o Bitcoin ainda não tinha tanta adoção, não tinha tanto interesse, né? Era uma ideia assim muito interessante, já inovadora, que surgiu lá na década de 70, na verdade, com os primeiros criptógrafos, mas que só foi tomar esse termo e esse formato a partir desse documento de Satoshi Nakamoto em 2008. Então, em 2009, a rede começa a entrar em operação. Em 2010, surgem as primeiras corretoras e, com isso, né, estimulou o mercado. As pessoas ainda não sabiam. Eu lembro que em 2010, um sócio meu quis minerar Bitcoin. Para vocês terem uma ideia só de curiosidade mesmo, a gente gastava em média R$ 300 de luz a mais na conta para minerar o equivalente a R$ 7 em Bitcoin. Só que, naquela época, dava mais ou menos em torno de uns 200 Bitcoins esses R$ 7. Hoje seriam milhões aí de reais, né? A gente não pôs muita fé nisso. Eu mesmo acreditei que fosse ser uma moeda que ficaria restrita só ao universo de jogos, né? Então, a gente, por esse custo não compensar, ou seja, a gente pagava aí quase 40, mais de 40 vezes o preço, né, em energia para poder minerar aquela quantidade. Então, desistimos, não mais mexemos com isso. Eu só fui retomar em 2016. Bom, em 2011, ele atinge o valor de $1. Já em 2013, passa a valer $100. Ainda estava muito restrito, tá, aos grupos mais de criptógrafos, ao pessoal da área de finanças e tecnologia. A Microsoft começa a aceitar o Bitcoin em 2014, não aceitar no sentido como forma de pagamento, aceitar no sentido de perdão, compreender a importância e o valor. Porém, em 2017, todo mundo deve ter percebido isso, porque foi uma hype muito grande, o Bitcoin atinge o valor de $10.000. Nesse momento, a gente vê com bons olhos e, ao mesmo tempo, surgiu o quê? As pessoas que passaram a especular financeiramente com o Bitcoin como ativo. Então, surgiram os primeiros problemas aí. Os golpes, as pirâmides, as empresas que prometiam retornos mirabolantes. As pessoas iam naquele fascínio pela tecnologia, não faziam uma conta no papel de juros composto e acreditavam que ia colocar o dinheiro ali e aquilo ia ficar rendendo 10, 20, 30, 100% ao mês eternamente. Então, foi um baque muito grande que a tecnologia tomou nesse período, porque abriu a porta para muito golpista, as pessoas não conheciam a tecnologia, consequentemente, a ganância, a vontade de mudar de vida, melhorar de vida, fez com que muita gente perdesse dinheiro e também jogou uma sombra um pouco negativa, um pouco não, até bastante pesada, em cima das criptomoedas. A partir de 2018, 19 e 20, a gente já viu uma tentativa maior da comunidade em catequizar as pessoas, né, para desvincular desses golpes, desses scams e dessa empresa de investimento. É quando a gente começa a dar uso e fazer sentido ao termo blockchain. Então, o que é a blockchain? Falando de uma forma bem fácil. O termo literal é uma cadeia de blocos, mas eu vou ilustrar aqui como imagina uma série de caixas. Vamos pegar aqui um exemplo bem simples, visualmente bem fácil de vocês entenderem. Imagina uma série de caixas, sapato, conectadas entre si, e ali dentro a gente tem uma capacidade de 1 mega de informação, que é o tamanho do bloco do Bitcoin. Agora, como que essa caixa é conectada na outra caixa? Através de algoritmos matemáticos que precisam ser resolvidos via computação de altíssima capacidade. Então, a gente entra aí com os mineradores. Os mineradores precisam resolver equações e fórmulas criptográficas complexas para que o próximo bloco seja gerado. Nesses blocos, a gente registra as transações. Então, se eu mandei, por exemplo, eu mandei 1 Bitcoin para o Fábio, perdão. Tem ali registrado, que é o que chama de timestamp,
de forma imutável e incorruptível. Eu vou falar por que disso depois. Mas tem ali o valor que eu mandei, a wallet, ou a carteira que saiu, aquele valor, o horário que saiu, o horário que ele recebeu, quanto que o minerador ganhou de taxa de mineração para minerar aquela transação, ou seja, para processar aquela transação e incluir ela naquele bloco. Então, essa cadeia de caixas aqui que eu falei, é uma cadeia de blocos que vão sendo formadas, a cada mega que ela é preenchida, um novo bloco é gerado. O novo bloco ele é produzido na rede e assim a gente vai, hoje, eu não sei nem dizer em qual bloco tá, mas já passa do bloco 10.000 já. Então, para você poder adulterar um dado, vamos supor que eu queira adulterar um dado numa transação do ano passado, eu teria que adulterar todos esses blocos até aquela transação, o que exigiria um poder computacional que hoje, nem se unir todos os computadores da Terra, eles fazem uma estimativa de que se você conseguisse pegar todo o poder computacional disponível na Terra hoje, levaria em torno de 140 anos para você conseguir quebrar essa chave do Bitcoin e adulterar um dado. Então, quando fala assim, o Bitcoin não tem lastro, ele tem lastro. É diferente do dólar. O dólar, por exemplo, qual que é o lastro do dólar? Já não é mais ouro, como era antigamente, né? O dólar hoje está lastreado em política econômica. Assim como o real também é lastreado em ministro da Economia. Né? A gente não tem, se todo mundo sacar o real que tem no banco, não tem aquele dinheiro ali para devolver para todo mundo. Não tem a liquidez. Então, da mesma forma que quando fala assim, o Bitcoin não tem lastro, ele tem um lastro, que é um lastro, vamos dizer assim, subjetivo, mas de grande peso, que é o lastro na tecnologia da imutabilidade dos dados. Ou seja, tudo que é gravado dentro desse bloco, ele passa por uma criptografia de altíssimo nível e a rede de nós, o que seriam esses nós? Cada um que está rodando um nó do Bitcoin está rodando uma cópia dessa cadeia. Então, não só você tem que adulterar todos os blocos até o bloco que você quer, como você teria que adulterar todas as máquinas que rodam nós do Bitcoin. Então, torna um trabalho praticamente impossível. Eles especulam aí que com a computação quântica o Bitcoin seria corrompível e tudo mais, mas ele já tem no código defesa para a computação quântica, de forma que, se alguém tentar um ataque quântico contra a rede do Bitcoin, ele vai subir a curva de dificuldade de mineração, até parar a rede totalmente. Então, a rede pode paralisar, mas não consegue adulterar um dado nesses blocos. Tá? Aqui eu já falei, né? Não sei, vocês estão vendo a apresentação de slides? Está Sim, aparecendo? sim. Perfeito. Estamos vendo, tá perfeito. Legal. Estamos sim. Beleza. Então, aqui, como eu falei, né? Nessas caixas escritas data e referência, são os blocos em cadeia. Então, ele vai crescendo de forma infinita. A cada 1 mega, por exemplo, tem o Bitcoin Cash, que é uma outra moeda, né? Derivada do código do Bitcoin. O bloco dela foi uma experiência de aumentar o bloco para 2 megas, para caber mais transações no mesmo bloco. Não foi uma experiência muito bem sucedida. O pessoal do Bitcoin Core, eles são muito conservadores, ou seja, aqueles programadores que mantêm de forma voluntária as atualizações do código, as melhorias, eles mantiveram em 1 mega, e surgiu essa outra versão que chama Bitcoin Cash. Nós tivemos aí centenas de clones do Bitcoin, nenhuma conseguiu o poder de reprodução desses nós, de adoção também, né? Apesar de muitas corretoras listarem esses clones, o Bitcoin continua imperando aí como moeda forte e única. E ela é uma rede também pública em que qualquer pessoa, até uma parte maliciosa, pode participar. Então, vou dar um outro exemplo aqui de tentativa de adulteração. Se eu tenho um nó de Bitcoin e resolvo editar uma transação, a rede inteira vai rejeitar aquele meu nó, porque não está igual àquele livro caixa que está nos outros nós ali em série, todos equiparados e iguais. Tá? Quanto mais participantes, mais nós, mais segurança a gente tem e maior o valor do Bitcoin. Hoje, para vocês terem uma ideia, o Bitcoin está valendo em torno aí de 100 mil reais, né, 19, 20 mil dólares mais ou menos.
E para você poder gravar 1 mega de informação dentro de um bloco, o custo hoje está em torno de R$ 1.200.000. É um custo altíssimo. Ou seja, se você quiser dominar um bloco inteiro ali com uma informação, você teria que pagar R$ 1,2 milhões, ou o equivalente a 12 bitcoins, que é a recompensa que é distribuída entre todos os mineradores a cada bloco minerado. Então, mais uma vez, aí a gente vê como que além de, não vou falar assim, caro não, porque você depende do valor que aquele dado tem imutável para você, né? Mas se alguém quiser gravar, por exemplo, o seu nome ali na rede do Bitcoin, pode gravar, vai ter que pagar uma taxa para ocupar aquele espaço, né? Mas a informação vai ficar numa rede extremamente segura e imutável. Óbvio, existem outras moedas com custos muito mais acessíveis e feitas para isso. Tá? O objetivo do Bitcoin não é armazenar dado lá, até porque, como eu falei, sairia um custo extremamente elevado, né? Você pagar 1.200.000 para gravar 1 mega dentro de um bloco. Ele elimina a necessidade também de um intermediário. Ou seja, isso é fantástico porque hoje a gente tem nas instituições tradicionais os bancos centrais, os governos, os bancos, né, onde cada um tira a sua fatia ali. O Bitcoin ele democratiza o acesso financeiro a partir do momento que eu posso mandar dinheiro para vocês e vice-versa, sem nenhuma autoridade intermediando aquilo ali ou cobrando taxas, exceto, óbvio, né, a taxa dos mineradores, que precisa existir até para manter o estímulo de mineração da rede. Mas são taxas pequenas, não são exorbitantes, principalmente se comparado às taxas do sistema financeiro atual. E tem um ponto também que ele é bem libertário, né? Que é o seguinte, ele é a prova de governos e justiça. Então, se, por exemplo, eu tenho um Bitcoin numa carteira, uma cold wallet, que é uma carteira fria, que eles chamam, né? Que é uma carteira onde eu sou o detentor da minha chave privada. A chave privada pode ser uma senha de 26 palavras, por exemplo. Ninguém consegue me tomar aquele Bitcoin. Nem o mandato judicial, nem o governo, nem o Papa, ninguém, absolutamente ninguém, exceto mediante tortura, né? Que você vai dizer sua private key, ou sua chave privada de 26 palavras. Mas você é dono do seu dinheiro e ninguém toma. Aí a pessoa fala assim, Márcio, mas teve uma ação judicial que confiscou os bitcoins de uma pessoa, mas aí o Bitcoin não estava em poder da pessoa. O Bitcoin estava numa corretora de criptomoedas, que é uma empresa registrada e passível de ter um mandato expedido, né? E ela é obrigada a passar aqueles bitcoins ali para a justiça ou para os governos. Então, ele se torna também uma ferramenta não muito bem vista, né, pelo sistema judiciário e pelos governos, por essa razão. Não há o controle total, né? Hoje em dia o controle aumentou muito, mas a partir do momento que você tem esse Bitcoin com você, ninguém sabe que ele é seu. A sua carteira é um código alfanumérico, não está atrelado a seu nome, a seu CPF. Então, isso chama muito a atenção das pessoas nesse sentido mais libertário, assim, né? De ter uma liberdade plena financeira. Porém, isso é um ponto negativo também, apesar de ter essa vantagem, tem um lado negativo disso, que permite que os hackers e os bandidos sumam com o dinheiro aí sem ninguém conseguir resgatar. Tá? Então, a gente tem um dilema social aí no Bitcoin, que é essa questão da regulação, não regulação, mas, ao mesmo tempo, é uma tecnologia que, por si só, ela não permite 100% de regulação. Tá? Deixa eu avançar aqui. Tá. Isso é muito importante falar da questão pública e auditável. Tudo que é registrado na blockchain, seja do Bitcoin, do Ethereum, de qualquer outra criptomoeda, aquilo ali é visível e público. Eu consigo entrar no explorador de blocos online, por exemplo, eu digito lá explorer.bitcoin.com, ou explorer.blockchain, ou Etherscan, que é o explorador de blocos do Ethereum, né, do Ethereum, como queiram dizer. Então, ali eu vou ter todas as transações auditáveis de forma pública, em tempo real. Então, por exemplo, a carteira X enviou X moedas para a carteira Y, tal dia, tal hora, tantos segundos.
Aí essa carteira enviou para outra e assim por diante, vai montando toda aquela cadeia de transações ali de forma auditável. Porém, como eu disse anteriormente, não tem o nome do proprietário daquela moeda. As carteiras não estão atreladas a um nome ou a um CPF. Tá? São códigos alfanuméricos transferindo valores entre si. Então, a gente pode, por exemplo, as criptomoedas que permitem contratos inteligentes, eu vou falar um pouco mais disso depois. Se eu registro um documento nessa blockchain, eu consigo criar uma hash, que é um código alfanumérico também, com timestamp, de forma que eu faça o processo reverso. Se aquele documento for adulterado em uma vírgula, a hash do registro não vai bater. Então, a blockchain está sendo muito usada pelos cartórios, não em larga escala, né, mas algumas ações inovadoras de cartórios aí já estão usando o registro blockchain. A exemplo do Original Buy, que permite atas notariais, registrar print screen, com validade jurídica, inclusive, e a um custo infinitamente menor que os cartórios convencionais. Então, eles registram documentos, não só transações, né, registram imagens, print. Na blockchain, aquilo gera um código, uma hash, e a pessoa em posse daquele documento, daquela hash, ela pode fazer o caminho reverso. Se aquele documento for adulterado, a hash não vai bater. Agora, se o documento permanecer idêntico, a hash vai bater e prova a autenticidade daquele registro. Tá? Então, a gente tem as principais funções dela aí, né? Como eu disse, a imutabilidade, né, em uma forma transparente de armazenar dados, é descentralizada, não precisa de intermediários, o estado consistente, né, ao redor de todos os participantes, resistente contra participantes maliciosos, então se alguém tentar modificar, adulterar, não vai conseguir, e aberta a qualquer pessoa. Então, qualquer pessoa que quiser baixar uma carteira de Bitcoin, pode entrar na internet, baixar. Se alguém for baixar, eu recomendo que baixe a electrum.org, que é uma carteira já bastante auditada, tem código aberto e tem constantes atualizações de segurança nela. Tomar cuidado com baixar qualquer carteira na internet, que às vezes tem carteiras que já estão feitas com código malicioso ali para a pessoa tomar. Então, pesquisar bastante se a carteira é boa, fazer um review no Google, né? Bom, agora baixei minha carteira, instalei, vou gerar meu endereço e a partir daí eu preciso comprar esse Bitcoin, né? Como é que eu compro esse Bitcoin? Eu vou procurar ou o P2P, que é o de pessoa para pessoa, peer-to-peer. Existem vários peer-to-peers por aí. Qualquer busca no Google de P2P, né? A sigla P2P, acha catálogos com gente de confiança. É como se fosse um antigo doleiro, né? A pessoa fala assim, eu quero R$1.000 de Bitcoin. Quanto que dá? Vai dar 0,00 tantos BTCs. Então beleza, a pessoa manda o dinheiro, a pessoa, se for de confiança, né, vai mandar o Bitcoin para a carteira. Agora, qual é a forma mais utilizada, né? É através das corretoras. Mas a corretora tem essa insegurança de você não ser dono da chave privada. Então, muita gente perdeu dinheiro com corretoras que fecharam. Eu, por exemplo, eu perdi uma quantidade boa em 2018. Eu tinha numa corretora americana que chamava CoinGather.com. Ela não tinha licença da SEC para operar nos Estados Unidos. E ela foi fechada e todo mundo ficou sem os fundos dela. Agora, não só órgãos reguladores fecham, mas também aos ataques hackers, os próprios donos de corretoras fazem o golpe e somem, né, com o dinheiro de todo mundo. Então, a forma mais segura de manter uma criptomoeda hoje é através das cold wallets. Então, e quais são os maiores desafios que a gente tem para o Bitcoin, né? É o consumo de energia. O que eu não vejo, assim, na verdade, eu acho que o problema de energia do Bitcoin, de uma forma bem pessoal, a sua opinião, é um problema nosso de não conseguir recursos energéticos mais baratos e eficientes. Não é um problema que o Bitcoin consome muita energia. Isso é uma falácia. Essa energia que ele consome para ser minerado tem um valor agregado, né? Não é um desperdício de energia. Então, eu não vejo assim, o pessoal tem muito alto de falar, o Bitcoin ele consome energia demais, ele é
topológico, não é. Ele, para poder ter essa capacidade de registro e de segurança, ele precisa consumir aquilo, né? Então, nós que pecamos em não ter soluções energéticas suficientes para tornar aquilo acessível. Existe um problema de escalabilidade, que é a questão do limite do tamanho dos blocos, né? Eles tentam aí algumas alternativas de aumentar o tamanho desses blocos, caber mais transações dentro de um bloco, acelerar a velocidade dessas transações, igual, por exemplo, há uns 2 meses atrás, a gente fez um encontro, um meetup aqui de Bitcoiners lá no Black Coffee, e lá aceita Bitcoin, a gente foi pagar em Bitcoin, né, para testar o sistema, nós ficamos uns 20 a 30 minutos esperando a transação confirmar. Então, isso por uma adoção em massa ainda não é ideal, né? Existem soluções, como a Lightning Network, são alternativas que correm em paralelo à rede do Bitcoin, que agilizam esse processo, mas ainda não é uma tecnologia que está escalável ainda à população em geral. Tá? Mas a tendência é que as pessoas passem a usar Lightning para isso. Outro problema que a gente tem é a lavagem de dinheiro, e como eu disse, uma vez que você não tem um nome, uma autoridade central, um CPF atrelado a uma carteira, né, as pessoas ocultam o patrimônio em cripto. E outro problema é a responsabilidade pessoal. Ou seja, a partir do momento que eu tenho uma conta no banco e some um valor lá da minha conta, o banco é responsável por aquele valor. Ele tem um seguro, né? O cliente vai ser ressarcido. Em criptomoeda, não. Você é totalmente responsável pela sua senha. O Bitcoin não tem um call center, ele não tem... Ah, eu esqueci minha senha de 26 palavras. Existem milhões de Bitcoins perdidos em carteiras que vão ficar lá para o resto da vida, intocáveis, porque as pessoas esqueceram suas 26 senhas. Suas 26 palavras da senha, né? Perdão. Então, ele joga a responsabilidade total para o usuário. Então, por exemplo, uma pessoa que é mais idosa, que não tem muito tato com tecnologia, que está acostumada a resolver tudo com o gerente do banco lá pessoalmente, essa pessoa não é um candidato às criptomoedas, uma candidata às criptomoedas, né? Essa pessoa, a chance dela ter um problema, esquecer, salvar no lugar e apagar, né? Até mesmo realizar uma transação, isso pode ser um empecilho. Então, a gente vê aí uma deficiência educacional, né? E eu acho que isso ainda vai levar muitos anos até a população estar totalmente habituada com esse novo processo. Bom, até aí tem alguém que quer levantar alguma questão, alguma dúvida? Para mim tá tranquilo. Tá tranquilo? Tá legal o ritmo? Tá bacana. Tá, beleza. Bacana, acho que fazer o bate-papo no final fica melhor. Joia. Então, beleza. Bom, eu falei agora um pouco de blockchain, expliquei para você sobre essa cadeia de blocos, que a gente não só registra transações, mas também podemos registrar arquivos e informação lá dentro, né? Falei das questões de segurança, da parte libertária, um pouco da história. Agora nós vamos falar de outras criptomoedas e usos também. A mais conhecida depois do Bitcoin é o Ethereum, ou Ethereum. Vou pegar aqui para vocês verem. Está valendo hoje $1.300, enquanto o Bitcoin está valendo $20 mil. Só título de curiosidade mesmo. Eu não gosto muito dessa parte, está fazendo comparação de preço de moeda, não. Aqui. Essa é a logomarca do Ethereum, ou Ethereum, muita gente fala Ethereum, né? Alguns falam Ethereum, que é o nome em inglês, e ali atrás o Bitcoin. Qual que é a diferença do Ethereum para o Bitcoin? Basicamente, o Vitalik Buterin, que é um dos criadores do Ethereum, ele desenvolveu uma EVM, que é, ou seja, uma máquina virtual que roda dentro da blockchain para rodar scripts automatizados. Então, você pode gerar os contratos inteligentes na blockchain. O que são os contratos inteligentes? São códigos, programas, scripts que vão realizar determinada função. Eu vou dar um exemplo para vocês. A gente criou uma loteria em 2017, ela chama Lotochain.io, Loto com 2 T's,
e funcionou de modo experimental só. A gente não fez campanha, tinha questão legal envolvida, né? Mas a gente quis fazer só de teste mesmo. Era uma loteria que funcionava da seguinte forma: ela pegava o valor do bilhete, que era pago em HTML Coin na época, que era uma moeda híbrida, que tinha parte do código do Bitcoin com o código do Ethereum, pegava o valor do ticket de todos os apostadores, mandava para uma carteira, na hora marcada, todos os dias, ela fazia um sorteio e distribuía para o ganhador. Tudo isso de forma automática, auditável e sem intervenção humana. Então, a gente tinha lá o sorteio diário, o sorteio semanal e o sorteio mensal. Aquilo tudo era gerado por um código registrado na blockchain, ou seja, ninguém conseguiria adulterar aquele código ou prever o resultado do sorteio ou adulterar o sorteio, né? Graças a essa imutabilidade. Outros exemplos de contratos inteligentes. Eu posso criar uma aplicação web que recebe, por exemplo, um valor X. Vamos supor que eu quero deixar uma herança para 5 pessoas quando eu morrer. Aí eu programo uma aplicação que, se eu não marcar que estou vivo por 2 anos, ou seja, todo ano eu tenho que marcar que eu estou vivo. Se, porventura, eu não marcar um ano e não marcar no ano seguinte, o programa vai distribuir aquele valor para 5 carteiras que eu determinei nele. Isso não tem o Estado envolvido, não tem advogado envolvido, não tem nada envolvido. É tudo automático, descentralizado. Um outro exemplo de contrato inteligente. Eu vou registrar, eu sou dono de uma fazenda e quero registrar uma cadeia logística ali de suprimentos. Eu quero fazer a rastreabilidade do meu café, né? Então, cada ponta que recebeu aquele pacote vai fotografar, vai botar a hora que aquele café chegou para ensacar, vai registrar informações do horário que ele chegou, as condições que ele chegou, vai tirar uma foto, vai validar a localização. Aí depois o meu café foi ensacado, foi processado, né? Ele vai para ser empacotado. A empacotadora vai bater um selo lá, que ele chegou tal hora, tal dia, naquelas mesmas condições. Aí chega lá no distribuidor final, ele tem um QR Code lá na embalagem, que se o usuário bater o celular, ele vai ver aquele rastreamento todo auditado, né, porque foi em tempo real e imutável na blockchain. Nós podemos citar aqui milhares de exemplos de contratos inteligentes. Eu vou pegar alguns aqui para a gente ir comentando. Olha essa aqui, a Stockit, ela é uma empresa que tem como objetivo utilizar contratos inteligentes para facilitar o aluguel de objetos, bicicletas, carros e até casas. Com esse sistema, um contrato inteligente é criado entre as partes, definindo o prazo de locação e os valores. Após definidas as cláusulas, o locatário deposita os tokens correspondentes ao pagamento, no endereço que libera o acesso deste ao bem locado. Após o fim do contrato, o acesso do locatário é bloqueado e o bem fica liberado para uma nova locação. Então, aqui, por exemplo, nesse exemplo aqui que a gente pegou de forma bem randômica, eu posso setar um contrato de garantia. Como que funcionaria esse contrato de garantia? Eu vou alugar um imóvel, o locatário, ele pediu um fiador, eu não tenho fiador, aí eu vou virar para ele e vou falar assim, olha, eu vou deixar de garantia 1 ano pago, só que eu vou programar um contrato que vai disparar todo mês o valor do aluguel. Ou seja, uma vez que eu mandei o valor da anuidade para aquele contrato, o locatário sabe que eu não tenho como resgatar aquele valor, tirar aquele valor de volta, e que todo mês ele vai receber a fração correspondente até o final. Isso seria um exemplo bem interessante de garantia de contratos, né? Isso já está sendo muito usado. A indústria imobiliária, o mercado imobiliário está trabalhando, inclusive, com a tokenização
que é um outro uso dos contratos que eu vou falar agora, porque você pode criar um contrato que gera um token dentro de uma rede. Então, é como se você criasse uma submoeda dentro daquela criptomoeda. Vou dar um exemplo mais prático disso. Eu tenho um apartamento e eu vou vender esse apartamento para 5 pessoas. Eu posso tokenizar esse apartamento, então eu vou criar 5 tokens, onde eu vou distribuir um token para cada um desses coproprietários, e esse token vai funcionar como um título ao portador. Seria como se fosse uma escritura. Tá? Alguns exemplos na Europa, Portugal, Holanda. O pessoal está... porque hoje é muito burocrático, né? Se eu vou pegar 5 proprietários e colocar num contrato de escritura de cartório, aquilo ali eu preciso de uma série de burocracias, de custos. Se eu quiser sair no mês seguinte, eu tenho que pagar de novo, tem que entrar um novo proprietário. A tokenização agiliza isso bastante. Então, eu posso ter um apartamento com 30 proprietários, por exemplo, que vão ganhar na valorização o dia que ele for vendido. Então, eu vou ganhar o equivalente a 1/30 daquele total. Então, eu compro o apartamento hoje, uma fração, 1/30. Daqui a 10 anos, aquele edifício, por exemplo, dobrou de preço, aquele token ele funciona como a minha escritura. Tá? Então, eu vou devolver esse token que está na minha carteira para a carteira da incorporadora e ela vai me dar o dinheiro. Ela vai pegar esse token e vai vender a fração para outra pessoa. O investidor pode comprar 15 tokens, por exemplo, ou seja, ele é dono de metade desse apartamento, enquanto eu tenho outros 15 ali dividindo cotas com ele também. Tá? Não significa que todos vão morar no mesmo apartamento, né? Mas eles são coproprietários. Agiliza o processo de registro, né? E facilita também. Se eu comprar agora, daqui a uma semana quiser vender, o imóvel valorizou e eu quero lucrar, eu vou lá e vendo. Não preciso ir no cartório, esperar 15 dias para a escritura, de 15 a 30, né? Entrar com burocracia, aquela confusão toda. Óbvio que tem que ter regulação nisso, né? Não é uma coisa igual faroeste. E os órgãos, como a CVM aqui no Brasil, abriram sandbox, seria uma espécie de... como é que eu vou exemplificar? São projetos que passam por critérios de aprovação da CVM que ficam rodando sob supervisão dela. Ou seja, você não tem autorização total e plena para fazer aquilo, mas ela te concede uma licença para experimentar aquilo sob supervisão dela. Então, se você tem um projeto que foi aprovado pelo sandbox da CVM, você vai passar por uma série de critérios bem rigorosos ali para ter ele aprovado, e a partir daí ela te permite trabalhar com clientes de forma experimental. Né? Se der tudo certo, correr tudo bem, seu projeto vai para o mercado com o aval dela. Agora, a maioria das coisas que aconteceram aqui no Brasil até 2018, 2019, foi tudo ilegal, entre aspas. Na verdade, não tinha regulamentação, né? Então, todo mundo abria corretora, eu mesmo, eu e Ilo, nós mantivemos a corretora por 2 anos, fechamos quando veio a regulação, a gente não queria comprar essa briga e nem entrar com burocracia e tudo. Lançamos, né, aplicações descentralizadas aí de herança, de loteria, tudo isso de forma experimental, enquanto o Estado ainda, o governo ainda não tinha muitos critérios ainda para regulamentar. Mas hoje a coisa já está bem evoluída, né? Eu acredito que algumas coisas devam ser regulamentadas, outras não, mas a tendência é que o governo, cada vez mais que ele entende da tecnologia, o aparato estatal domina mais essa tecnologia, ela vai criando mecanismo tanto para se beneficiar quanto para regular o mercado, né? Então isso evita, também tem o lado positivo disso, evita os golpes, evita que empresas de investimento abram aí à torta e direito e fiquem oferecendo ganhos milionários às pessoas, enganando pessoas. Então, por esse aspecto, eu sou a favor da regulação. Aqui cita, nesse exemplo aqui que está na tela, cita a Original My também, que é uma startup brasileira do Edilson Osório. A gente acompanhou bem o crescimento dela assim, no início. Os grupos de WhatsApp, de Telegram, que a gente participava, foi bem legal. Eles foram para a Estônia, conseguiram investimentos lá do governo da Estônia. Eles fazem registro de documentos, identificação digital, o conceito de blockchain ID, onde eu faço o registro da minha impressão digital,
né? Igual tem a CertSign, a VeriSign, com aquelas assinaturas eletrônicas, né? Eles criaram um processo similar na blockchain. Eu posso assinar contratos e registrar na blockchain também, né? Então, eles permitem registrar conteúdos autorais, músicas, livros, propriedade intelectual, muito bacana. Depois, quem quiser conhecer um pouco mais, originalmai.com, tá? Vou pegar uns outros exemplos aqui. A gente falar mais um pouquinho. Falei de rastreabilidade, falei de registro de documentos, falei de jogos, falei da tokenização, né? Um aspecto interessante também na tokenização, eu vi um exemplo agora há pouco, que era a tokenização do café, né? Então, eu tokenizo sacas de café. Então, eu sou proprietário daquela saca sem ter o café. Mas eu tenho um token que corresponde a X mil sacas daquele café. Aquele café está estocado lá no depósito do cafeicultor. Ele não está comigo aqui em casa. O dia que o café valorizar, eu posso vender aquele token, né? Ao invés de eu ir lá, pegar o caminhão, encher de café e procurar o comprador, eu vendo aquele token. Se o comprador quiser o café é produto mesmo, ele vai lá no distribuidor e pega o café para ele. Agora, se ele é um investidor também, ele só comprou porque ele acredita que o café vai subir mais de preço. Então, ele vira uma especulação, né, financeira, e ele pode ganhar. Se eu vejo que o café vai cair, eu vendo meu token para não tomar prejuízo. Mas aí eu começo a virtualizar, né, os commodities. Não só commodities, também como produto agrícola, uma série de mercados, né, que a gente pode abranger com isso. Bom, falei dos contratos inteligentes, falei expliquei a blockchain, a história. Alguém que tem alguma dúvida para levantar? Alguém tem alguma pergunta? Não? Vou entrar agora na parte de NFT. Podemos avançar? Sim, Sim. Tá, beleza. sim. Bom, a tokenização, ela abriu o campo para que a gente pudesse, dentro da indústria de games, criar os tokens não fungíveis, ou NFT, Non Fungible Tokens. O que significa? O que significa não fungível? Por exemplo, o real, ele é fungível. A mesma nota de R$1 que eu tenho aqui, se alguém tiver com a nota de R$1 aí na carteira, ela é o mesmo R$1. A gente pode trocar, que não faz diferença alguma. Se eu tiver a nota de 50 aqui e trocar aqui com a Alisson agora, né, essa nota não perde valor e continua sendo os mesmos R$50. Então, eles são fungíveis. Agora, o não fungível seria, por exemplo, se eu tivesse uma nota de R$50, que foi a primeira nota que a Casa da Moeda emitiu, e tem um código ali, e eu registrasse aquilo como um token. Então, a partir daí, eu tenho uma imagem, um JPEG daquela nota, registrada numa blockchain que a Casa da Moeda escolheu para criar uma edição comemorativa desses R$50. A partir daí, esse 50 já vale 1.000, porque ele é raro, porque ele é único e porque ele tem uma história atrelada nele ali. Então, se um artista ele tem uma obra dele, ele tira uma foto, registra na blockchain e vende aquele token. Mas aí você fala assim, mas por que a pessoa compraria um JPEG na blockchain e não aquele quadro real? Né? Isso aí vai do uso que esse NFT vai ter. Muita gente ganhou dinheiro aí vendendo JPEG mesmo. Coisa que no Google tinha ali milhões de cópias, a pessoa saiu registrando, ninguém sabia o que estava acontecendo, só falava na hype NFT, muita gente foi comprando. Teve gente que registrou coisa que nem dele era. Montava galerias aí e saía vendendo. O NFT só tem valor quando você dá um uso e quando tem uma autoridade emissora com fé pública ou valor público. Então, por exemplo, igual eu citei o caso da Casa da Moeda. A Casa da Moeda imprime nota de R$50 a todo momento. Essas são fungíveis, né? Todas têm o mesmo valor. Agora, se ela cria uma edição especial
e registra aquela nota de 50 como sendo a primeira emitida, ou registra uma nota que tem um desenho diferente, não é o fato dela estar na blockchain que ela tem um valor maior, é o fato dela ser rara e o fato da autoridade emissora ter respeito público. Então, eu posso comprar esse NFT, guardar na minha carteira, e daqui a 20 anos, todo mundo vai ter um registro de que aquele NFT foi emitido pela Casa da Moeda. Não foi o cara lá na Rússia que chegou lá e emitiu, ninguém sabe quem é o cara, e o cara falou que foi a primeira. Então, o NFT ele tem esses dois elementos muito importantes. A raridade do item e o emissor. Se o emissor não tiver fé pública, o item em si não vale nada. Né? Agora, vamos trazer isso para casos mais reais, assim. Vamos pegar aqui o exemplo de um jogo, a indústria de jogos, né? Todo mundo já jogou videogame, ou pelo menos já viu, ou teve uma experiência de como funciona. Vocês têm as armas nos jogos, né? E, por exemplo, alguns jogos têm armas que são tão raras, perdão, que existem mercados paralelos ali acontecendo no jogo para comprar aqueles acessórios. Pode ser uma arma, pode ser um escudo, pode ser uma armadura, pode ser um poder, pode ser algo que ativa alguma função especial no jogo, enfim, não importa. Mas aquele jogo tem um código por trás que está conectado a uma carteira blockchain e ele permite que você mande da sua carteira para o jogo aquele item e use no seu personagem. A partir do momento que eu tirei aquele item, vamos supor que eu tenho uma espada rara, aí entra o emissor, a fé do emissor, que é o quê? O produtor do jogo, né? Só ele que emite itens naquela rede. Então, todos os itens têm um código de contrato que o jogo recusa qualquer outro diferente. Então, não adianta eu criar um NFT para um jogo se ele não aceitar o número do meu contrato. Então, aquela autoridade emitiu aqueles itens que são comercializados por fora, ou lá dentro do próprio jogo também, né? Então, se eu tiro a minha espada e mando para a carteira da Cleia, por exemplo, se a Cleia for jogar, ela vai poder entrar com aquela espada no jogo, porque agora é dela aquele NFT. Eu transferi a propriedade e eu não consigo tomar de volta. Ninguém consegue hackear ela lá para poder tomar a espada dela. Agora, se vamos supor que um parente dela joga o mesmo jogo também e quer comprar aquela espada, ela negocia por fora ali e manda para a carteira dele. A partir daí, ele é dono daquele item. Então, a indústria de jogos teve uma explosão muito grande aí nos últimos 2 anos com esses NFTs e blockchains, porque eles criaram mercados paralelos dentro do jogo e até a possibilidade das pessoas ganharem, não só na venda desses itens, como desafiando outras pessoas mesmo, fazendo apostas e tudo mais. Agora, de novo, eu volto. Qual foi o problema? As autoridades, né, a ponta que desenvolve o jogo, não tinha confiança. Muitos jogos, as pessoas investiram fortunas nele e até ganharam certo dinheiro, mas depois os donos desligaram os jogos e todo mundo ficou vendo navio. Então, enquanto não tiver uma regulação mais séria nesse sentido, ainda vai ser uma terra para aventureiros. Tá? Mas já tem as grandes produtoras aí, já estão desenvolvendo soluções bem inteligentes, interessantes aí para durar eternamente. Tá? Mas jogos independentes, na maioria aí, que ninguém sabe quem é o desenvolvedor, de onde que as pessoas vieram, os riscos são bem maiores. A Daniela levantou aqui o... Alô? Oi? Pode falar, Daniela? Então, sobre o NFT, né, que você comentou, achei interessante falar sobre a experiência que eu tive, né? Uhum. Meu namorado, ele jogava aquele Axie Infinity, sabe? Sim. O jogo ficou muito famoso, né? Deu para tirar muito dinheiro nele. E o que acontece? A gente teve um dia que ele foi deslogar da conta dele, né? E foi tentar logar de novo.
E acabou que ele caiu quando você pesquisa no Google, né? Por exemplo, o site da MetaMask para entrar. Para colocar a senha que seria a palavra, né? A frase em palavras. E ele abriu um site que era um anúncio, então foi o primeiro, assim. O site era exatamente igual da MetaMask. E os caras pegaram a senha, entraram na MetaMask mesmo e pegaram todos os NFTs dele, né? Então, deve ter sido um prejuízo, na época, acho que foi de uns R$8.000, alguma coisa assim. E acabou também que depois de um tempo, o pessoal do Axie, né? Eles foram hackeados e, assim, saiu muito dinheiro de lá, tipo, questão de milhões, sabe? Então, é um mercado bem perigoso, bem... É bem perigoso. Pois é. O ganho é rápido, é alto, mas a pessoa não dorme, porque ela pode dormir um dia ali e acordar no dia seguinte, o jogo está fora do ar, alguém teve acesso às chaves privadas. Sim, a moeda pode cair, igual na época a SLP, né, que era a moeda que a gente trocava por dinheiro, ela tava uns 40 centavos, 20 centavos, na verdade. Tipo, hoje em dia tá 2 centavos, sabe? Então, assim... Sim. Normalmente, quando o preço despenca, em geral, o preço está muito ligado à confiança num projeto, né? Então, por exemplo, vamos supor que os desenvolvedores do jogo estão lá no Telegram dando assistência para todas as dúvidas e perguntas. Aí, de repente, a comunidade começa a notar que já tem uma semana que os devs do jogo não aparecem por lá. Gera uma desconfiança, gera um medo, o pessoal começa a falar, cadê os caras? Né? Eles respondiam aqui, agora pararam de responder. Aí alguém entra lá no site para ver se aconteceu alguma coisa, tem alguma notícia, o site está fora do ar. Aí o mercado inteiro começa a vender. E vendendo, o preço vai caindo, né? Os últimos a vender são os que tomam prejuízo. Exatamente. É o que eles chamam em inglês de rug pull, puxar o tapete. Sim, sim. Né? Muitos desenvolvedores venderam suas moedas, faturaram milhões aí, porque o jogo ele te cobra uma moeda para jogar. Você tem que entrar na corretora, comprar essa criptomoeda e mandar lá para o jogo para ativar seu personagem, por exemplo. E além disso, eles ainda te vendem a roupa, o carro, o capacete, vão te vendendo acessórios ali que vão te dando mais poder no jogo. Né? E de repente os desenvolvedores chegam lá com 20 milhões de dólares, 30 milhões de dólares na conta, e eles falam: para que a gente vai ficar mantendo isso? Fecha um jogo e vai embora. Deixa todo mundo no navio. Infelizmente. Tem alguns jogos que são mais sérios, de desenvolvedores sérios. Todas essas produtoras de jogos já estão entrando, essas mais famosas, né? EA Games, muitos jogos lá na Steam já, o pessoal já está cogitando já ter o NFT como padrão. Então, assim, essas produtoras maiores de renome, aí eu acredito que a gente vai conseguir ter uma confiança legal nisso. Mas existe a questão da aposta, né? Então, continua sendo um cassino. Eu, por exemplo, eu estou desenvolvendo um jogo lá na produtora, um jogo autoral, é uma batalha dos vikings contra os ingleses. Só que começa um viking numa ponta do cenário, na floresta, ele sai desafiando alguns inimigos lá automáticos, depois ele coleta itens, enquanto o inglês sai lá também da ilha dele e eles se encontram numa arena. Quem vence a batalha ganha o dinheiro que cada um apostou ali. Né? Mas esse jogo, por exemplo, não poderia ser lançado aqui no Brasil. Ele tem uma questão legal aí no meio. Então, eu vou ter que lançar ele em outro país, em outra jurisdição, né, que permita esse tipo de jogo. Mas, nesse caso, o que a gente faz para evitar que a pessoa perca dinheiro ou aconteça isso? A lógica é basicamente essa. A gente ganha a comissão em cima da batalha. Se a gente fecha o jogo, não tem batalha mais, então não tem comissão, né? Então, a mecânica determina muito também se um jogo tem característica de scan ou não. Esses jogos que te cobram um X para entrar, a chance dele... Porque pensa, os caras conseguem milhões de jogadores, né? Numa semana ali. Aí cobrou que seja 2, 5 dólares, 10 dólares para entrar, aquilo ali já é uma grana que o cara fecha o jogo e dá tchau para todo mundo. Só que aí você comprou o tênis, você comprou a roupa, aquele aplicativo Stepn, por exemplo,
ele tinha tênis NFT lá que valia até $1.000, que te dava bônus de 25% na corrida. Era um aplicativo que você ganhava criptomoeda por quilômetro corrido. Hoje, se você entrar lá no Step e comprar um NFT de $1.000, você vai ter que literalmente dar uma volta em torno da Terra para poder pagar esses $1.000. Então, o pessoal não cria não cria uma dinâmica sustentável. Isso é muito importante, né, analisar e tudo. Mas o meu conselho, para quem está entrando nesses jogos assim, se for entrar, é botar aquele dinheirinho ali de final de semana mesmo, é uma brincadeira, sabe? Não fazer daquilo ali uma forma de ganhar dinheiro, não. Porque quem ganhou muito dinheiro com jogos, ganhou no início, estava acompanhando 24 horas por dia, vivia a vida em grupos, a pessoa não tem tempo de ter vida social, de trabalhar, né? Vicia mesmo, e não só vicia, como a pessoa tem que ficar atenta o tempo inteiro. Então é muito estressante e o risco muito alto. Então eu não recomendo. Se for entrar, quer experimentar, quer brincar e tudo, coloca ali 50, 100 reais, coloca um valor que se perder não vai afetar a sua vida, né? Mas não usa como forma de investimento, não, porque o tombo de muita gente foi grande aí. E acaba queimando a tecnologia, né? Muita gente tem pavor de ouvir o nome NFT e toma trauma mesmo. E é uma tecnologia muito legal. Saindo agora um pouco dos jogos, por exemplo, você tem galerias de arte aí famosas que estão registrando suas obras, né, gerando QR codes de autenticidade na blockchain. Aí a gente vem com a cultura do metaverso, que são realidades virtuais. Se aquele metaverso, vamos supor, eu crio um mundo aqui, uma ilha 3D, onde eu vou aceitar objetos daquela galeria, músicas do artista tal, itens daquela produtora de carro. Então eu crio ali um pool de contratos que eu aceito aqueles NFTs. Os personagens lá dentro do meu metaverso vão ter certeza que aqueles itens são autenticados, porque minha plataforma só aceita NFTs daqueles emissores que têm validade. Entenderam? Vocês querem perguntar mais alguma coisa? Falar dessa parte de jogos também, eu volto. Não? Tranquilo? Tá. Bom, então a gente chega agora na parte final, que eu já comecei a antecipar um pouquinho, que é o metaverso, né? Essa realidade de imersão em mundos virtuais é uma tendência que não só a pandemia gerou, mas a própria necessidade da gente poder se comunicar de uma forma muito mais interativa e muito mais palpável, ela vem com uma força muito grande. E como é uma réplica do mundo, né, uma réplica entre aspas, você vai precisar de ferramentas de autenticidade lá dentro também. Então, por exemplo, vai chegar um determinado momento que eu vou ter que provar que eu sou eu dentro do metaverso e não alguém se passando por mim, né? Vamos botar uma situação hipotética aqui de uma pessoa de um metaverso e de pessoas, né, num mundo que já está totalmente imerso nessa cultura. Aí eu vou ter reuniões lá dentro, eu vou ter acordos sendo fechados lá dentro, eu vou ter comunicações e relações sendo feitas lá dentro. Então, eu vou precisar de alguma forma que garanta a minha autenticidade ali naquele universo virtual. Cada vez mais ele vai se tornar um espelho mesmo dessa realidade real que a gente tem. Então, a blockchain entra aí como a tecnologia que vai garantir ao metaverso essa incorruptibilidade e a imutabilidade dos dados, né? Não só itens, props, acessórios, armas e elementos ali que o jogo vai vender, mas também, principalmente, essa questão da identidade, né? Hoje, já existem várias empresas que criam salas de reunião que são réplicas do escritório real, né? E os funcionários colocam aqueles óculos 3D, tipo, tem um simples aqui, ó. Esse aqui não é um modelo mais avançado, não. Você simplesmente coloca o celular aqui dentro e você já consegue um grau de imersão muito bacana para poder ter essa experiência de realidade. A gente está fazendo um projeto, também está no início ainda, que é para uma produtora de shows, onde eles vão ter shows exclusivos para o metaverso. Então, eles fazem shows aí pelo Brasil afora, né? Shows reais com público,
mas eles querem fazer também shows exclusivos para o metaverso. Então, quando eu colocar esse óculos, eu vou olhar para o lado, vai ter uma pessoa ali que não está aqui fisicamente, mas lá dentro eu vou interagir como se eu estivesse num show mesmo. É isso, pessoal. Quem quiser fazer alguma pergunta, é um assunto muito abrangente, não dá para falar de tudo, né, no intervalo aí de 1 hora, mas eu acho que eu pensei aí um pouco da história, como é que funciona a tecnologia, alguns usos, moedas paralelas ao Bitcoin, né? Por que elas fazem sucesso aí com os contratos inteligentes? Falamos dos jogos, dos riscos. Márcio, Fantástico. Diga. beleza? Achei Beleza. fantástico. Pode ir, Bernardo. Diga aí, Alisson. Não, eu ia, enquanto os alunos aí vão preparando as perguntas, né? Quem quiser pode levantar a mão ou colocar a pergunta no chat. Eu queria mandar talvez aqui a pergunta mais simples mais simples no sentido de ingênua, é a dúvida que talvez todo mundo tenha. Você falou de várias aplicações aí do blockchain, né? Você falou de vários assuntos, todos muito atuais, né? Blockchain, metaverso, todos temas interessantes. Criptomoedas, né? Que é a minha pergunta agora. Mas, Márcio, assim, uma coisa que não entra na cabeça de muita gente, né? E assim, difícil de explicar, eu acredito. Talvez a explicação venha da economia, não sei, mas como que isso vale dinheiro, assim, exatamente? É possível explicar isso? Não é que um monte de bits ou bytes armazenados tem valor econômico? Igual eu falei, o lastro, o que dá valor a essas moedas, é a tecnologia de imutabilidade. Agora, não só isso, né? O Bitcoin, ele é imutável. Tudo que eu gravar lá, todas as transações, por exemplo, o Banco Central. Se entrar um funcionário corrupto lá agora no banco de dados, lá no DataCep, sei lá o nome da entidade lá que cuida do banco de dados do Banco Central. Lógico que eles têm todo um procedimento de segurança, né? Várias camadas ali de auditoria e tudo mais. Mas vamos supor que você conseguiu corromper todo mundo, é um banco de dados MySQL. Concorda? Se tiver um conchavo lá, eu adultero um dado. Eu adultero uma nota fiscal numa auditoria, vamos supor, uma mineradora que tem ação na bolsa, né? Ela sofre auditoria todo ano. As notas são em papel. Alguém rasura um dado ali, entra no banco de dados MySQL, paga o funcionário ali para corromper uma nota, um balanço, sabe? Faz uma coisa meio na coxa ali, aquilo, né, fica passível de corrupção. O maior valor da blockchain é a incorruptibilidade mesmo. Você não consegue, uma vez que gravou um dado lá, você não consegue adulterar aquilo. E por que o Bitcoin especificamente, quando o Trump fechou a fronteira, por exemplo, ele foi de $30 mil para $69 mil antes da pandemia? Todo mundo sabia que o dólar e a economia ia despencar. Então, com o lockdown, né, o mundo parou, os governos começaram a imprimir dinheiro descontroladamente, ainda estão imprimindo, a inflação sobe e as pessoas pulam para um ativo que não depende de governo nem de política econômica. Depende única e exclusivamente da própria tecnologia dele. Então, se a economia mundial colapsar, não tem uma autoridade central controlando o Bitcoin. Então, ele passa a ser uma moeda estável. E outra coisa mais interessante ainda, que eu esqueci de tocar, que todas as moedas de governo são inflacionárias. O Banco Central agora vai precisar imprimir mais moeda, vai gerar inflação. O Tesouro dos Estados Unidos imprime moeda, gera inflação. O Bitcoin tem 21 milhões de unidades. Ele é escasso. Então, não tem como gerar mais de 21 milhões. Isso já está travado lá no código, no bloco Gênesis, lá quando foi criado. O primeiro bloco ali, aquele valor já é imutável. Então, a tendência de um ativo deflacionário é só a valorização dele. A cada Bitcoin que é minerado, ele vai se tornando mais valioso, porque poucas pessoas vão detendo. Tudo bem que você tem frações até 8 casas decimais, né? Até 0,0000001 satoshi lá, que é a unidade, que é os centavos de Bitcoin, os satoshis, né? Eu acredito que um dia um satoshi vai valer $1.
E um Bitcoin vai valer $1 milhão, consequentemente. Pela escassez dele e essa tecnologia imutável que está atrelada. Agora, por que ele saiu de 69 mil dólares, por exemplo, e está 20 agora? Porque a economia reaqueceu, a segurança nos governos, por mais que esteja frágil aí, com a inflação aumentando, está melhorando. Então, as pessoas que ficaram com medo do dólar e do real perder muito valor, então, foram vendendo. Tudo que sobe, né, os especuladores vendem no topo para recomprar agora na baixa. Se o Putin lá, por exemplo, apertar o botão lá e detonar uma guerra, vai ter impressão de dinheiro para bancar a guerra. A inflação vai disparar de novo. É capaz do Bitcoin ter outra explosão aí, talvez até os 100 mil, 200 mil dólares. Então, isso... antes ele não era muito atrelado a fenômenos macroeconômicos, não. Hoje ele já está bem pareado, os bancos já estão usando. Você vê, você compra Bitcoin no Nubank, BTG, Pactual, já tem, né? Eu falava isso em 2016, assim, com quem criticava o Bitcoin, eu falava, gente, vocês ainda vão ver a família feliz passando manteiga no café da manhã, falando de Bitcoin na propaganda do Itaú. Garanta o futuro de seus filhos, né? Passando a manteiguinha lá, o café da manhã, todo mundo feliz e tudo. E é uma realidade que a gente já está começando a ver hoje, em 2022. Né? Tinha 4 anos. Óbvio que tem muita coisa ainda para consertar, muita coisa ainda para corrigir em relação à regulamentação. Infelizmente, as pessoas foram surpreendidas com muitos golpes. Isso marca. Teve gente que perdeu casa. Eu faço laudo pericial para advogados que estão em casos aí na justiça contra golpistas, idosos que passaram apartamentos para golpistas em troca de moedas que hoje não vale $6 o total. Um casal que passou um imóvel de R$800 mil em troca de 32 mil criptomoedas lá de nome, não vou nem falar assim, não, mas se eu for pegar essas 32 mil moedas hoje, não dá $6. E o cara conseguiu ludibriar o idoso falando. Por quê? Vê um cara falando, eu comprei Bitcoin em 2015, valia R$300, e vendi quando valia 300 mil. O amigo de fulano ficou milionário e foi morar fora, depois com cripto e tudo. Mas ninguém conta a quantidade de gente que perdeu dinheiro com isso também, né? Então, infelizmente, tem essa mácula. Ainda vai levar um tempo ainda para o pessoal tomar confiança, mas eu, particularmente, vejo como o futuro do dinheiro essa descentralização, porque a gente não fica refém mais de política econômica. E a tendência é que a tecnologia, né, domine as finanças também. A inteligência artificial vai dominar as leis, vai dominar os seus investimentos são atrelados a isso? Como? Os seus investimentos são atrelados a isso? A Bitcoin? Tem alguém da Receita Federal aqui? Olha, eu já tive bastante. Para de gravar, hein? Para de gravar. Agora a gente para de gravar aqui. Mas estou brincando. Eu já tive bastante, operei com o que a gente chama de shitcoins, né? Que são as moedinhas aí que não valem nada, mas que a gente aposta no futuro delas. Já tomei muito prejuízo. Vivi os últimos 6 anos, deixei patrimônio e tudo graças ao Bitcoin, mas hoje, desde que ele está caindo aí, depois dessa queda e tudo, eu dei um tempo. Eu voltei até para o mercado, né? Tinha 5 anos que eu estava trabalhando só de forma autônoma, prestando serviço aí para essas criptomoedas, dando consultoria e tudo, vivendo uma vida muito tranquila, graças à cripto, mas hoje eu voltei para o mercado, estou na produtora, não estou mexendo mais com trade, com gráfico, minha vida está bem... Minha filha nasceu, né? Então, meu foco mudou muito, porque é uma vida muito estressante. É igual o pessoal que está na bolsa, não tem muita diferença. Precisa ter estômago, né, para isso, né? Exato, esse vai e vem não é para todos, não. É para alguns, poucos. E vou contar uma coisa para vocês, aproveitando que a gente tocou nisso. Essa corretora lá nos Estados Unidos que fechou, eu tinha 88 bitcoins lá dentro. Na época que eu comprei esses 88 bitcoins, eles valiam R$2.700, os 88. Ou seja, não valia nada. Na alta dele, isso daria 24 milhões de reais, se eu tivesse. Nossa. Entende? Então, assim,
eu me Mas vi aí tocando... fechou, Márcio, e aí você perde? Fechou, você Se eu perde? entrar agora, deixa eu até aproveitar aqui que a tela está aberta. Olha o que acontece quando fecha. É na coingather.com. Hoje já não tem nem mais o aviso. Domínio. Tem nem o domínio. Aqui, ó. Está na Justiça Americana lá e fala que você tem direito a reclamar, mas o pessoal aqui de Belo Horizonte constitui advogado e tudo, já tem 4 anos já. Ela saiu do ar e ninguém tem notícia. Entendi. Tá vendo aqui, ó? Falando, ela saiu em 25/11/2017. 2018 foi uma grande alta do Bitcoin, 2020 teve outra também. Né? Então é um mercado de altíssimo risco. Eu me vi tocando minha aposentadoria várias vezes nesse mercado e perdi. Né? Já participei de operações alavancadas de altíssimo risco também. Que, por exemplo, você faz uma operação alavancada 100 vezes. Subiu 1%, você ganha 100%. Desceu 1%, você perde tudo. Então, você tem que acertar muito o ponto de entrada ali para você dar certo. Então, hoje eu recomendo ninguém fazer isso, a não ser que seja um cara muito experiente no mercado, que conheça análise técnica, gráficos, sabe? Aí sim. E tem tempo para dedicar, né? Porque é 24 horas no gráfico. Sai uma notícia da China. China baniu o Bitcoin. O mercado afunda. Né? Sai uma notícia. O banco israelense vai adotar o Bitcoin como moeda nacional. O Bitcoin decola. Então, se você não estiver atento à notícia e ao gráfico, né, você vai ser engolido de um lado ou do outro ali. Ô, Márcio, Então, saindo um pouquinho dessa questão aí do Bitcoin e falar sobre NFT, que é o professor Fábio. sim. E também, principalmente, eu fiquei até curioso no caso que você falou sobre as obras de arte em relação ao metaverso. Mas só um primeiro comentário assim, sobre essa questão do NFT e desse investimento que as grandes estão fazendo agora, né? Assim, essa questão de dinheiro dentro de jogos já existe há muito tempo, igual, por exemplo, eu tenho um tanto de skins lá dentro da Steam. E aí são, por exemplo, no CSGO, são rastreadas pela própria empresa. E é garantido pelo fato que a empresa ganha muita negociação que eu faço. Então, assim, é aquela questão que você falou se o sistema é viável, né? Assim, a empresa está ganhando, ela vai continuar ganhando. Né? Como se diz, se eu pegar a coleção do Neymar lá, de skins, ela é gigantesca, né? O cara tem dinheiro pra caramba em skins. Né? Eu até já fui sorteado uma vez lá e ganhei uma faquinha que custava R$ 1.000 na época, e depois disso eu comprei um tanto de jogo. Então, enfim, assim, quando tem uma empresa envolvida, a coisa é muito legal. Agora, eu fiquei muito curioso quando você falou da questão dessas possíveis galerias no metaverso, né, da já existência delas, e assim, gostaria de entender o apreciador de arte, porque, assim, pelo que eu entendi, por exemplo, eu sou dono de uma grande obra, eu gero o token dela e coloco lá o token para ser apreciado dentro do metaverso. E aí uma pessoa apreciadora de arte, ela, assim, porque uma pessoa gosta de arte igual eu gosto de arte também, eu gosto de ver a arte. Mas aí será que você acha que culturalmente falando, as pessoas vão apreciar dentro do metaverso também essa exibição de arte do caso do token? Como é que você enxerga isso? E isso vai depender muito de onde ela está exposta. Né? Igual, por exemplo, vamos supor que a Meta do Facebook, que tem todo o potencial aí para ser um dos maiores metaversos, né? Então, assim, você está no ambiente ali do Facebook, com milhões de usuários ali dentro. Aí você aparece com a obra do Van Gogh dentro da sua casa, naquele metaverso. E a Meta só aceita os contratos de NFT daquela galeria na Europa lá que é proprietária daquele. Ou seja, você realmente comprou aquela obra. Você tem um status lá dentro. Entendeu? Não foi um JPEG que você deu print e deu mind, porque ela não vai aceitar esse contrato seu. Entendo. Entendeu? Então vai depender muito de quem está emitindo, qual é o dono do metaverso. O Sandbox é um metaverso que tem esse potencial. Certo. De fazer as coisas terem um valor real, porque vai ter uma hype ali em cima, né? Ele vai ser o metaverso mesmo das celebridades. Então, quem tiver uma terrinha ali no Sandbox tem um status. Então, Entendo. aqueles contratos, entende? Então, aqueles contratos que estão lá dentro, eles passam a ter valor.
É interessante. Eu acho que assim, eu vejo isso como um futuro muito grande, né? E ainda essa questão do status que você colocou, né? A pessoa que pegava um aplicativo, já o aplicativo iMeet, e pagava caro só para mostrar que tinha um negócio ali instalado no celular. Aí imagina um metaverso onde eu consiga garantir a autenticidade de uma obra de arte de milhões, né? Enfim, é muito interessante Exato. esse tema, é muito Imagina você interessante. tem a Associação dos Criadores de Cavalo Campolina, né? É um órgão emissor de confiança no mercado. Sim. Então, aquele contrato de NFTs de potrinhos que estão nascendo lá, tem um veterinário que assina, tem uma instituição de renome por trás, tem investidores que têm o nome a zelar ali por trás também. Então, no mercado, aquela cadeia de rastreabilidade de proprietários, ó, esse potrinho foi do Alisson, aí depois o Alisson vendeu por R$ 150 mil para o Fábio quando ele cresceu, aí o Fábio reproduziu com uma égua que você tinha lá do outro produtor, nasceram aqueles filhotes, vocês estão registrando aquele pedigree numa cadeia. O dia que eu vender o filhote da terceira geração desses cruzamentos aí, vocês conseguem puxar dentro de uma cadeia que tem valor de credibilidade. Porque o NFT sozinho, com contrato sozinho, blockchain sozinha, não é nada. Ela só é alguma coisa dentro do Bitcoin, igual eu contei dessas relações aí, que não depende de governo. Mas a partir do momento que passa para NFT, emissores, aí tem que ter a confiança e a validade dessas pontas. Senão é só um dado qualquer gravado em blockchain. Os próprios leilões, né, no futuro, assim, o cara, a guitarra do Jimi Hendrix, aí tem né, o local que vai certificar que é aquilo, o cara vai expor esse negócio. É história, né? Exato. Todo contrato, quando eu falo contrato, não é um contrato entre partes, não. É um código mesmo, um programa ali. Todo contrato inteligente, ele gera um código. Esse código, ele está validado por alguma autoridade. Então, se eu entrar no site lá da Fender, a Fender fala, eu emiti esses NFTs aqui comemorativos dessa guitarra. A pessoa tem como entrar lá no site da Fender e conferir os validar, contratos. né? Se alguém te vendeu um JPEG com um outro contrato diferente, está adulterado. Certo. Interessantíssimo. É bem legal. O mercado vai... Eu acredito que de 2025 a 2030, assim, vai ser o boom do metaverso. A gente ainda está passando pós-pandemia, tem muita coisa para consertar ainda aí, todo mundo recuperar do susto que foi, o baque econômico que foi também, né? Mas eu acredito que 2025 para frente aí a gente já vai estar apto a entrar de cabeça aí no metaverso. O ensino vai mudar, a professora vai estar do lado do aluno ali, o aluno, apesar de não estar na sala de aula, ele vai ter uma experiência muito mais rica de olhar para o lado e ver um colega, né? Igual a gente pede, presta a caneta, presta a borracha, igual na escola, né? A gente vai virar ali para o lado e vai falar assim, ó, me manda esse arquivo da última aula que eu perdi, como se a pessoa estivesse ali do seu lado. Tem imersão em museu, igual pessoa de biologia, quer mostrar uma coisa bem específica, né? Ou seja, é um mercado gigantesco para nossos alunos aí, né? Porque exato. somos nós, né? Somos vocês, né? Nossos alunos aí que vão estar programando isso aí em 10 anos. E eu já vou lançar uma semente aí para vocês, de quem quiser entrar nisso, desenvolver isso, ou ter alguma iniciativa para criar. Uma coisa muito interessante, as crianças autistas, elas têm gatilhos de sons, de imagens, de cores que desencadeiam as crises. Então, imagina, por exemplo, um metaverso desenvolvido de forma que a criança está em crise ali, o pai já coloca aquele óculos, a criança sai daquele ambiente, sai daquele som que está incomodando, sai daquela perturbação e tem uma outra experiência ali voltada para ela acalmar. Sabe? Isso foi um brainstorm que a gente estava fazendo um dia aleatório. Assim, eu falei, gente, tem tanta possibilidade. A pessoa, quando acaba de ficar deficiente, ela tem uma depressão muito grande, porque antes ela andava. Aí ela está paraplégica agora na cadeira de roda. Tem uma série de limitações, né? Então, aí você cria um metaverso voltado para esse público, para trazer ali uma experiência dela andando, de novo, dela passeando num lugar, dela conhecendo um lugar que ela não pode ver, né? Isso tudo a gente pode trazer para um lado social, para um lado de inclusão, para um lado de
sabe, ajudar as pessoas, não só ficar nesse lado financeiro, do lado da ganância, tem muito uso, né? Eu acho que os cartórios vão ser os primeiros aí a dar o ponto de partida. Para vocês terem uma ideia, uma ata notarial, alguém te ofendeu na internet, aí você tirou aquele print, foi lá no cartório, bateu uma ata notarial de que aquilo ocorreu para poder processar a pessoa. O cartório te cobra R$500 por uma ata notarial. O original mais, não estou fazendo propaganda nenhuma, mas só a título de exemplo, tem um pacote lá que 50 atas notarial blockchain custa R$500. Então, é 50 vezes mais barato fazer via blockchain do que fazer via cartório. E tem validade jurídica, se vocês baterem no Google agora, validade jurídica das atas notariais, vocês vão ver. Tem diversas decisões aí já, né, aceitando a prova blockchain como imutável. Tem um negócio aí, né? Vou montar até um negócio e oferecer. Você compra 50 e vende. O agronegócio está todo com rastreabilidade via blockchain. Hoje você sabe, né, o seu açaí saiu lá do Maranhão, o cara do caminhão bateu o carimbo ali e registrou no app, ele não sabe nada de blockchain e criptomoeda. Ele só usou um app que ele tira uma foto do produto, dá OK, já sai um timestamp registrado na blockchain com dia, hora, data. Aí ele mandou para o cara lá no Ceará, que é o cara que vai descascar o açaí, vai processar, vai embalar. Ele tirou a foto daquele caminhão vindo para São Paulo, que vai distribuir para o atacadista aqui em Belo Horizonte. Você bateu ali no QR Code atrás do seu pote, tá a cadeia, você sabe quem foi o cara que produziu, quem colheu, quem processou, que horas, que dia. Tá? E um produto desse, perto de um produto que não tem essa rastreabilidade, o cara consegue inserir um valor agregado. Ele consegue pôr 20%, 30% a mais ali de preço de mercado, só por ter hoje a rastreabilidade e um selo. Né? E aí, quem que é o agente validador? A gente volta nisso de novo. As cooperativas. Né? Aquela cooperativa ali validou aquele contrato como, né, como um contrato honesto. É bem interessante. É muito interessante. Eu acho que falta muito ainda assim, para a gente superar o trauma das perdas, dos golpes, né? Igual a Daniela contou, né? Ela e o namorado perderam dinheiro nos jogos, muita gente perdeu muito dinheiro. E esses jogos são muito sedutores porque eles te deixam ganhar muito dinheiro no início. Não, o próprio Bitcoin, né, Márcio? Quando teve ali, aqui foi 2018, eu não sei qual data certinha, essa reunião de família, todo mundo só falava em Bitcoin. Aí tinha pessoas que não entendiam nada de nada e tava lá investindo em Bitcoin. Assim, eu investi na época, mexi com algumas lá, né? Todo mundo mexeu nessa época e tal e tal. Mas assim, a gente tinha mais noção do que era. As pessoas nem sabiam o que era e tava lá tocando dinheiro e tinha gente vendendo coisa, pegando emprestado, coisa. E isso queimou muito a questão digital como um todo, né? Não só o Bitcoin, a criptomoeda, né? As pessoas, a gente fala que blockchain é uma tecnologia extremamente futurística, do futuro, já é realidade, e as pessoas atrela ela a Bitcoin, né? Blockchain é muito mais que só o Bitcoin, né? Não é muito mais. E um conselho que eu dou, assim, eu costumo usar muito esse referencial para as aplicações, não só a cripto, como todas. Se está todo mundo falando, vende, se você tiver. Se está todo mundo falando mal, compra. É a melhor receita. Como é que está hoje? Isso que eu ia perguntar se vale a pena comprar hoje. A gente compra na alta e vende na baixa. Tem que fazer o contrário. Na hora que você entrar no Uber e o cara abrir a plataforma da Binance lá e falar, eu comprei Doge, Shiba, é hora de você vender. É hora de você falar assim, vou sair correndo nesse mercado, porque está todo mundo falando. Agora, na hora que está todo mundo falando, isso aí é golpe, isso aí não sei o quê, o preço está caindo, glória a Deus que está caindo, porque eu vou entrar agora firme. Né? E subiu demais o gráfico, não tomba para trás, e nem sobe infinitamente. Né? Subiu demais ali, você está vendo muita gente vendendo, na hora de vender. Sai, fica 6 meses, 1 ano sem mexer, que o preço vai despencando. Ele vai ter que encontrar o equilíbrio dele para ter um outro motivo para subir de novo. O próximo grande motivo para subir de novo seria uma guerra agora. A pandemia já fez ele ir para $69 mil, né?
Então, agora ele está tentando achar o ponto de equilíbrio dele. Só uma pergunta, antes de passar para o Gustavo aqui, que levantou a mão. Essa pessoa que compra na baixa e vende na alta, aí, quando ela transforma isso em dinheiro real de volta, e como é que fica isso com a Receita Federal, essa prestação de contas? Você tem que declarar como ganho de capital. Até 30 mil reais, 35 mil reais, perdão, você está isento, tem que declarar, mas entra em ilisão fiscal, né? Elisão fiscal. Agora, passou de 35 mil reais, você vai pagar 15% de imposto no carnê-leão daquele mês, acima do que passou dos 35. Então, por exemplo, eu fiz 40 mil reais de lucro, eu vou pagar 15% em cima de 5 mil, que foi o que passou além do limite. O teto, se não me engano, é 30 ou 35. Tem uma hora que estava 35, me parece que agora é 30. Então, vamos supor que seja 30. Se eu fiz 40 mil de lucro, eu vou pagar 15% em cima de 10. Naquele mês, faça a DARF lá, bonitinho, e paga. Esse está dentro da lei. E se você comprar Bitcoin, você declara lá em outros bens. Eu comprei 0.0001 BTC na corretora tal, no dia tal, tal, tal. É a melhor forma de você não ter problema, porque ele está declarado, você faz uma operação, é igual a bolsa. Você comprou uma ação, a corretora informa a Receita que você tem aquela ação. O dia que você efetivar o lucro nela, você vai ter que pagar o imposto em cima de ganho de capital. E vale a pena, porque, poxa, você entrou com um valor lá, o negócio triplicou, quadruplicou de valor, você paga os 15% rindo. Né? E a Receita conseguiria rastrear se eu não declarasse? Se você comprar numa corretora com CNPJ registrado no Brasil, ela informa a Receita Federal. Até ano passado, não. Não, perdão. Até 2018, saiu instrução normativa 1888. Não, 1888. Acho que foi em 2018, essa instrução normativa, de todas as corretoras serem obrigadas a declarar. Mas até operacionalizar isso, a Receita fez uma vista grossa. Mas do ano passado para cá, o controle está mais pesado. A Binance mesmo, que é a maior, ela informa. Anualmente, ela informa a movimentação do COAF. Então, a pessoa pode cair numa malha fina aí por bobeira e pagar multa e ainda tem que pagar o imposto ali de todo jeito. Eu não recomendo, porque cada dia mais o cerco vai fechando, né? E tem corretoras ilegais? Tem, mas aí uma corretora ilegal vai correr o risco igual a minha lá. Um dia você acordar e seus BTCs terem sumido. E por ser ilegal, olha para você ver que ambiguidade no nosso caso. A justiça americana pode virar e falar assim, eu não vou te pagar não porque você estava cometendo crime de remitência ilegal de valor para o exterior. Você declarou esses 88 BTCs que você mandou para essa corretora aqui no meu país? Então você estava fazendo remitência de valor ilegal. Você é o criminoso. Aí você fica vendo navio. E eles já confiscaram essas moedas dessa corretora e está lá vai ficar com o governo americano. Ok. O Gustavo, você tinha levantado a mão? Tem uma pergunta? Só é mais complementar mesmo, né? Parabéns pela apresentação. E você sobre esse mercado, etc e tal. A gente tem que tomar também muito cuidado, né, em relação à saúde mental e psicológica, né? Porque, igual você falou, é uma coisa que vicia e tem gente que acaba vendendo coisas mesmo, carro, casa. Tem gente que mora dentro de carro da casa para poder tentar conseguir algo dentro desse mercado e quando de repente perdeu tudo. Tem gente, né, que arrisca até a vida, perde tudo e se suicida porque a pressão psicológica, você fica igual um torcedor ali na cobrança de pênalti na final da Copa do Mundo. Na final ali mesmo, Brasil-Argentina, último chute, aquela ansiedade. A pessoa fica daquele mesmo estado. Então,
é disso para pior um pouco, né? A pessoa que não consegue ter esse controle. Ok. Professor Fábio, outro Fábio, Bernardo, podemos ir encerrando já, pelo horário? Podemos, assunto sim. tem, né? Assunto Podemos, ainda sim, tem, a gente né? poderia Muito conversar bom. mais. Espetáculo de palestra. Obrigado. Né, o Márcio Gandra, muito obrigado. Que também. coisa extraordinária que você falou, que é uma coisa que não dá para... A vontade é de não parar, não terminar essa live. É impressionante, agradeço muito, né? Agradeço muito em nome do curso de Sistemas de Informação e também dos nossos colegas aqui da gestão da tecnologia da informação que estão conosco aqui. O Alisson é coordenador desse curso, então temos uma confluência aí, né, de públicos, né, diferenciados, mas que coisa mais... olha, é impressionante a sua fluência com relação a esse tema e como que você dilui ele num ambiente em que é translúcido para a gente, né? A gente entende o que você está dizendo. Muito obrigado, viu, Márcio? Ô, gente, obrigado. Eu fico muito feliz aí com suas palavras, com o carinho de todos vocês. Eu vou deixar o meu WhatsApp para todos vocês que estiverem aí. Quem tiver alguma dúvida extra, quiser perguntar alguma coisa, isso eu já estou acostumado a fazer. Já tem 6 anos já, a gente participa de vários grupos. Tem a comunidade Bitcoin BH aqui no WhatsApp também. Quem quiser, eu peço lá para adicionar. E a gente vai montando esse grupo, né? Vamos chamar um grupo de apoio aí à informação e educação cripto, para não deixar os golpistas causarem uma má impressão, tá? Quem quiser anotar aí, o WhatsApp é 99836-1848. 99836-1848. Digita no chat, por favor. Ah, legal. Deixa eu achar ele aqui. 31, DDD? 31, DDD. Deixa eu abrir aqui. Achei o chat. Aí depois vocês me mandam um oi lá, que eu salvo o contato, vou pedir o pessoal para adicionar vocês no Bitcoin BH. A gente organiza meetups com frequência e mais ou menos 1 a cada 3 meses. A gente escolhe um lugar aí para poder bater papo, encontrar, o pessoal se conhecer. Tá? Todo mundo muito bem-vindo. Obrigado, Márcio. Okay. Eu acho que agora você faz parte da nossa equipe. Então, já era para você. Já era. Não, vou pegar você pelo pescoço. Já era. Depois a gente pode organizar uma mais específica sobre os contratos, ensinar o pessoal a desenvolver contratos, gerar a própria criptomoeda, né, criar a criptomoeda dos alunos aí também, contratos para gerir funções de aula. Né? Dá para fazer muita coisa bacana aí de brincadeira, assim, para já ir testando, conhecendo cada vez mais. Legal demais. Deus te abençoe. Boa noite com Deus. Márcio, obrigado, viu, Márcio? Obrigado, boa noite, pessoal. Grande abraço. Pessoal. Boa noite a todos. Vamos interromper a gravação aqui. O professor Ilo, tá? Amanhã tem IoT com o professor Ilo. Isso. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, Márcio. Obrigado. Um abraço. Obrigado. Tchau. Valeu, colegas. Um abraço para todos aí. Pessoal, interrompendo a gravação aqui, o link da próxima palestra está aí no chat, tá? Daqui a pouquinho. Os meus alunos voltaram